Boa noite. Boa noite, Jardel. Já está a postos. Boa noite a todos e todas que estão chegando por aqui. Como é que tá chegando o som para vocês aí? Tá bem? Me dê aí um salve com relação ao som. Boa noite. Tá legal? Tá chegando direitinho? Tá bom. Boa noite, Valéria. Antônia. Boa noite a todos. É só mais um tempinho para o pessoal ir chegando. Pra gente começar com mais gente por aqui, né? Mas a sala tá lotando muito rapidamente. Chegou Brenda, boa noite, Brenda. Olha nós aqui. Boa noite, meu bem. Vamos chegando aí aos pouquinhos. Fizemos o teste do som, né? Tá tudo ok. Então vamos nos preparar aqui para mais uma live. Boa noite, professora Selmi, com a gente, nossa colega do Prodé. Tá ótimo, né, o som? Então é isso, gente. Vamos dar início à nossa live, cujo tema é representatividade negra na universidade. Então, quero começar agradecendo aqui a Brenda, Jardel e Zuleide, que aceitaram o convite para vir ter essa conversa com a gente hoje. Eu imagino que vai ser uma noite bem interessante e uma conversa muito bacana. Boa noite, Catiane. Então, na sequência, eu vou conversar com Brenda, depois com Jardel e depois com a professora Zuleide. Lembrando que algumas pessoas já tinham entrado em contato comigo e falaram: por que você não faz uma live ao mesmo tempo, você e Zuleide? Então, o pessoal aí que deu a sugestão, olha a gente aqui, né? Então, é hoje, essa live que reunirá eu e Zuleide. O Jardel, que é professor da rede estadual, ex-aluno do Prodé, e a Brenda, que é nossa aluna atual. Não está no YouTube ainda. A gente está se organizando para pegar o material que foi produzido em todas as lives. Essa é a 13ª já. Nós começamos em 4 de maio. E a ideia é, assim que a gente terminar essa primeira temporada, né, que está terminando hoje, organizar esse material todo para disponibilizar lá no canal do YouTube. Só organizando o material e aí eu comunico para vocês quando estará lá. Mas não vai demorar não para a gente ter esse material organizado no YouTube, tá? Boa noite, Antoniel, professor Roberto. Esteve aqui a semana passada falando sobre educação pública. Boa noite. Então, vou chamar a Brenda aqui para a gente começar essa conversa. Procurar a Brenda aqui na nossa lista. Está aqui. Brenda é nossa aluna no mestrado, é engenheira. E, como eu sempre faço em todas as oportunidades, boa noite! Boa noite. Não estou ouvindo não, Brenda, por quê? Não estou ouvindo você. Tá me ouvindo? Oi, oi, vocês Agora? estão ouvindo Brenda? Tá me ouvindo? Vamos ver aí o que está acontecendo. Estão me ouvindo? Tá? Então, só eu que não estou ouvindo. Será que é um problema no meu fone? Mas você.
Vocês estão ouvindo a Brenda? Brenda, dá um oi aí para ver se eu escuto aqui. Estão me ouvindo? Ah, agora eu estou Oi, ouvindo. Jessi. Tirei esse fio aqui da frente para não atrapalhar a Ai, nossa que conversa. Agora só lindo. era um probleminha aqui Tá me no meu ouvindo? de ouvido. Ótimo. Então, boa noite. Boa noite. Parece Estou aqui com esse aparelho novo, me ai, adaptando. é aqui desse não de fone de ouvido, porque eu não vou ficar sem ouvir essa menina por causa de um fone de ouvido. Oi? Tô vendo tanta gente conhecida na live. Ai, coisa maravilhosa. Meus amigos, Marise, meu amor, Onésia, Hanna, Cícero. Agora eu estou ouvindo. Boa noite, Kelvin. Boa noite, gente. Gente, eu estou fazendo um ajuste aqui no fone de ouvido, porque eu estou com problema para escutar ainda, viu? Tchau, querido! Seja muito bem-vindo. Saudades do tempo da Maju. Então, vou sem fone. Deu certo, professora? Sem fone, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô sim. Então, Sim. você vou sem fone. Daqui a pouco eu faço a troca entre uma live e outra e eu consigo outro fone. Tá Então, certo. olha aí nós aqui, né? Saudade de você, menina. Agora, Saudade também. quando eu lhe vi, agora eu lembrei imediatamente da disciplina itinerante, que nós rodamos esse Cariri todo, né? Maravilhosa. Tava vendo umas fotos semana passada, morrendo de saudade aqui em Foi, casa. foi Todo bom mundo. demais, bom demais. Brenda, eu sempre deixo os meus convidados muito à vontade para falarem de si, falar o que é que você gosta, como é que você gostaria de se apresentar. Já falei para o pessoal que você é mestranda do PRODEC, que você é engenheira, que você é professora, mas o que mais que você tem para contar a gente sobre si? Bom, eu vou começar falando o desafio que foi quando a senhora me convidou para fazer essa live. Hum, A senhora viu, né? A minha reação. uhum, Porque é uma temática que eu nunca me inseri, uhum, digamos assim. Sempre discuti, dialoguei, mas eu nunca me vi de fato inserida e pensando sobre tudo que eu passei, sobre a minha trajetória, sobre os meus desafios. E eu fiquei impressionada por muitos momentos que eu passei, muitas coisas que eu passei, porque a minha família, a família de minha mãe, ela é miscigenada, assim, digamos. Minha mãe, ela é parda, só que a cor da pele dela ainda é mais clara do que a minha. E a família de meu pai, a maioria são pessoas brancas, do uhum, cabelo liso, no máximo ondulado. E eu uhum, cresci em meio a eles. Cresci dentro dessa realidade. E minha mãe também, como muitas pessoas da época, não assumiam, né? O seu uhum, cabelo, a sua uhum, negritude. E com 11 anos de idade eu vi meu cabelo estirado. uhum. Eu já tinha meu cabelo estirado com relaxamento, porque ela é cabeleireira. Então a primeira coisa que ela fez foi dar um jeito naquele Realizar o seu volume. cabelo. Aquele volume que até então não era aceitável, né? Uhum, Eu lembro de um momento que eu lembrava disso de uma forma muito assim, é coisa de vó. Mas hoje eu vejo que não era só coisa de vó. Quando eu passei pela transição, que fiquei com o cabelo black, assumi o Black Power, ela olhou para mim e disse: Minha filha, o que foi que você fez nesse cabelo? uhum, O que foi que aconteceu nesse cabelo? Que produto foi que você tacou nesse cabelo? Aí eu disse: Não, vó, meu cabelo é assim. Ele sempre foi assim. Ela: Não. E isso a mãe de meu pai, né? Que é uma família de pessoas brancas. E ela disse: Não.
Seu cabelo nunca foi assim. Seu cabelo sempre foi liso. E na época eu lembro que eu até fiquei, vale, sério? Aí fui até procurar fotos da minha infância na época. E olha, não, meu cabelo sempre foi cacheado. Mas eu nunca associei essa questão de raça, né? A essa questão histórica, esse racismo estrutural que a gente carrega. Nunca associei. E a engenharia ambiental, para mim, foi um presente maravilhoso. Quando eu conheci a engenharia ambiental no curso, o que me chamou a atenção foi a grade curricular e a proposta do curso, que é justamente essa engenharia mais humanitária, que pensa no Uhum. todo, que pensa no coletivo, né? E a grade maravilhosa, química, física, cálculo, biologia, tudo junto em um lugar só. Então, para mim, eu adorei. Mas, quando eu ingressei, em 2013, que foi inclusive por sistema de cotas para pardos e baixa renda, eu me vi em uma sala com 45 alunos, onde só eu era a negra com cabelo black, que meu cabelo era bem curtinho, black, super bagunçado, que eu morria de preguiça de ajeitar. E outra colega minha, éramos as únicas negras da sala. E engraçado que eu nunca vi isso, nunca entendi, eu nunca tive essa educação da história dos negros, nunca me foi passada essa história. E eu não vi problema nenhum, não via algo como estranho, digamos assim. Cadê as outras pessoas negras aqui dentro dessa sala, né? Ocupando a universidade, ocupando o ensino superior. E na minha família, meu pai, ele só estudou até a quarta série. Minha Hum, mãe, ela terminou o ensino médio nos trancos e barrancos, porque ela engravidou muito nova, com 17 anos. Então, ela até me conta que ela ia, ainda no tempo do magistério, ela ia com a barrigona enorme, tentando terminar aquilo que ela começou. Mas acabou cedendo, de fato, para o mercado de trabalho, né, se tornando cabeleireira autônoma. E meu irmão, somos os únicos, assim, formados dentro da minha família. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E os dois engenheiros. Meu irmão é engenharia de computação. E ele também é negro. E ele passou por muitas situações desde a infância. Porque tanto eu como ele, a gente estudou em escolas privadas. O ensino fundamental inteiro. E ele diz que ele. Só um instante. E ele diz que passou por situações bem complicadas em relação a isso, porque ele era o único negro da sala uhum. no seu ensino fundamental. E além de negro, ele era estrábico. Então foi uma junção de coisas para ele sofrer bullying no ensino fundamental todinho. Ele até conta que ele contou recentemente, a gente nem sabia. Eles que inclusive com um estilete para a escola, porque ele se via ameaçado, ele se via com medo de estar naquele ambiente. Eu sempre fui uma menina muito hiperativa, esparafatosa. Então, se em algum momento isso aconteceu comigo, eu encarei de frente, de cara, batendo muito de frente. E não me recordo se aconteceu algo assim. Mas eu fico pensando, voltando à universidade, nessa questão, que a minha graduação todinha também eu não tive professores. Não tive professores negros. Todos, o mais próximo que chegou foi até uma professora, que ela é parda. Mas ela ainda tem o cabelo um pouco loiro, mas é bem cacheado. E hoje eu vejo, cadê esses professores em 2013? Aqui no IFCE de Juazeiro do Norte, né? Uhum. E isso mostra que ainda há uma ausência dos negros dentro dessas áreas ditas tradicionais, que é a engenharia, a medicina,
o direito. Uhum. E apesar que essa realidade vem mudando, inclusive no IF, eu fiquei sabendo recentemente que lá está tendo frequentemente palestras, movimentos de consciência negra, que eu acho importantíssimo quando o negro ele se identifica dessa forma e assume seu modo de ser, né? Seus Uhum. cabelos, sua pele, sua história. Ele se vê dessa forma. E hoje, na minha época, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que, enquanto mulher, eu já poderia ter evoluído muito mais se eu tivesse isso na minha graduação. Evoluído nesse quesito, nesse ponto. Mas não, vim ter esse contato mais próximo no mestrado, na Uhum. pós-graduação. Uhum. Enquanto E você, graduação, eu não tive essa consciência tão forte. E hoje e eu você, consigo ver coisas muito claras, porque eu já escutei absurdos e eu não assumia o absurdo que eu escutava. É como se entrasse aqui, isso aqui. Eu não tomava, não pegava essa briga e dizia, não, não é isso. Não é assim. Quem foi que lhe disse isso? Por que, que você está falando isso? Ah, sobre cotas. Por que, que você está falando que cotas é errado? uhum. O seu Entendeu? E irmão depois, também, o seu irmão também entrou através de cotas? ele passou em dois cursos. Primeiramente, o primeiro ele entrou, e no segundo não, ele foi para a concorrência. Mas porque ele viu que estava mais viável, porque a nota tava quase a mesma coisa. Aí ele preferiu ir para a ampla concorrência. Mas ele precisou fazer um reingresso, porque nos primeiros anos ele teve uma nota muito baixa nas disciplinas e não estava conseguindo bolsa de pesquisa, não estava conseguindo nada. Então não conseguia um sustento a mais. Aí o que ele fez? Fez o Enem novamente e a partir daí ele entrou com cotas também. Você traz dois elementos que eu percebo assim na minha trajetória, né? O primeiro é a questão do bullying, né? Na minha época, a gente não chamava, não tinha essa nomenclatura, mas a gente passava por situação muito constrangedora. Por exemplo, apelidos. Eu lembro que um dos meus apelidos, lá no ensino fundamental mesmo, nos primeiros anos, era um apelido muito cruel. E só depois que eu cresci foi que eu fui compreender por que, que os meus colegas me chamavam daquela forma. Na época eu não atentava para isso, até porque uma criança com 10, 11, 12 anos eu não tinha. Hoje, se o meu filho percebe racismo, ele já se manifesta, porque tem uma conversa dentro da família, tem uma conversa dentro da escola, tem uma conversa na mídia, mas na minha época esse assunto ele não existia. Então, só muito tempo depois foi que eu fui perceber. E outro elemento da sua fala que me chama a atenção é essa coisa da escolaridade dos pais. Porque, na grande maioria, quando a gente vai conversar com alguém que está na universidade, mas é negro, eles têm pais que ou não têm escolaridade, ou têm uma baixa escolaridade, né? E se a gente der um passo atrás e for para os avós, por exemplo, aí a gente vai descobrir que praticamente não tem escolaridade nenhuma. E se a gente for Meus avós. para os avós, né? Então, a gente percebe que acho que é importante a gente trazer. Boa noite, Zuleide. É importante a gente trazer para cá por que, que a gente diz que a questão é estrutural. Né? Por que, que é estrutural? O racismo não é de agora, não é de aqui, não é do assassinato do George Floyd, não é do assassinato do João Pedro, não é do assassinato de Marielle, é um problema na estrutura. E uma forma da gente observar isso é só você observar a linha do tempo da família das pessoas negras. Esse que você traz assim. Na minha família, nós fomos os primeiros graduados, né? Na minha também, assim, por muito tempo eu permaneci como sendo a única pessoa que frequentou um curso de graduação, assim, e é por isso que é estrutural, né? Com determinações históricas mesmo, determinações históricas, determinações econômicas,
né? Assim, onde estava o meu bisavô, onde estava o meu avô, onde estava o meu pai, onde eu estou. Quer dizer, para estar aqui, eu precisei quebrar uma bolha, né? Eu tive que romper uma bolha. E a diferença é que existem pessoas brancas que também romperam suas bolhas de escolaridade, mas que não tem que passar por os constrangimentos que a gente permanece passando. Acho que é isso que a gente não quer mais, assim. Quando a gente estava chamando a live, eu fiz questão de dar um real. Professora? Oi? Tá me ouvindo? Professora? Agora sim, deu uma travada no vídeo. Deram uma travada? Então, assim, a chamada da live levou muito para essa questão da formação, da produção científica, para mostrar que, uma vez que a gente chega nessas condições, nós somos tão capazes, né, quanto qualquer pessoa que ali esteja, né? A dificuldade é romper a bolha e chegar, né? Assim, quando você diz na minha sala, eu não tinha colegas negros, né? Só tinha eu e mais um. Na minha sala também, a minha graduação, éramos dois negros, e assim, éramos dois negros, não especificamente numa sala, mas em um tempo. Em determinado momento do curso de economia, do primeiro ao 10º semestre, nós éramos os únicos, né? Quer dizer, é isso que a gente precisa discutir, que a gente não pode naturalizar. É preciso que pessoas negras e pessoas brancas se perguntem nas diferentes cenas onde estão as pessoas negras, né? Onde estão dentro da universidade. É uma grande massa da população, né? Uhum. Uma questão importante também que me chega é como que vai naturalizando que as pessoas negras estejam em determinadas cenas e não em outras, né? Agora me chamou muita atenção a presença da população negra nas filas da Caixa por conta do auxílio emergencial, quer dizer, é de se esperar que isso aconteça por o que eu falei da questão estrutural. E aí você fez engenharia ambiental Aconteceu. e depois você foi fazer o PRODEI. Como foi isso? Como é que aconteceu essa passagem aí? Foi sensacional. Então, você se vê numa pós-graduação, você se vê uma mulher negra focando nos estudos e tentando também, ao mesmo tempo, ingressar no mercado de trabalho como engenheira. Inclusive, no meu ambiente de trabalho, que eu tive a oportunidade de passar 2 anos e meio, eu também, de mulher, era a única mulher negra que ocupava um posto mais elevado. Isso também é importante ser colocado aqui, que ainda existe, sim, essa ausência de imagens de mulheres negras nessas posições. E uma coisa que eu queria pegar da sua fala, em relação ao estrutural, que é essa segregação urbana que foi gerada, eu, como engenheira ambiental, falar um pouco também da importância da atenção às populações periféricas. E a ausência de políticas públicas também ligadas à educação, à saúde, a saneamento básico, a moradias de qualidade, a essa população, que em sua maioria são pessoas negras. Né? Aí quando eu já escutei muito, né? A cota? Pra que cota? Quer dizer que negro não tem a mesma capacidade intelectual do que um branco? Sim, meu amigo. Ele tem. Mas ele não teve a mesma educação. Aí é quando a gente diz que, de fato, a cota é um paliativo, né? Não é a solução. Foi uma conquista, é uma conquista. Mas aí o problema maior está lá atrás. Está na infância dessa pessoa. Está na educação básica dessa pessoa, no ensino fundamental, no ensino médio. Na ausência de professores também, negros, que tenham consciência negra nessas escolas, para dar uma boa educação
a esse jovem. E aí sim ele tem a oportunidade de ingressar na universidade da forma que ele bem entender, né? E a questão da condição, a condição econômica também acaba definindo a dificuldade de chegar, né? Uhum. Porque como ele está inserido numa família cuja estrutura econômica é de baixa renda, né? Então ele também vai acessar escolas, por vezes, que não preparam para que ele concorra com aqueles que estão numa situação diferente. Quer dizer, não é um problema de igualdade, é um problema de equidade, né? Que a gente observe a diferença que cada um apresenta na sua própria estrutura de vida, na estrutura familiar, e muito mais do que na estrutura nossa, né? Da nossa família, assim, quando a gente faz essa recuperação, o pai, a mãe, o avô, mas se a gente observar a própria história desde a colonização, independente de nós, né? Independente das estratégias que nossas famílias criaram, como que essa população vai sendo uma população alijada do processo por a própria dificuldade de inserção econômica, né? Eu sempre gosto de lembrar nessas conversas que as pessoas acham que é como se fosse assim, não, a população negra não ascendeu economicamente porque não tem garra, porque não tem força para trabalhar, porque não tem criatividade, enfim. Mas é preciso observar que essa população negra lá, no século XIX, né, no período da abolição, é uma população que foi totalmente afastada do principal meio de produção que se tinha na época, que era a terra. Né? Se a gente Uhum. olhar o Brasil de hoje, ainda é um Brasil rural, um Brasil que você chega nos pequenos municípios aqui do Cariri, você ainda encontra boa parte da população ainda dependendo da produção rural. Aí você imagina o Brasil do século XIX. Qual é a característica do Brasil do século XIX, o Brasil do século XVIII? É que ele é essencialmente rural. A produção é principalmente a produção rural. Então, no momento que 38 anos da abolição da escravatura, que foi em 1850, foi criada uma lei chamada Lei de Terras, que estabelecia que as terras pertenceriam, a partir dali, às pessoas que estivessem com a posse da terra. E quem estava com a posse da terra não eram os escravos. Né? Aliás, os escravos não, as pessoas escravizadas. Que é preciso a gente fazer essa diferença. Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de pessoas, de seres humanos que foram escravizados em determinado momento. Então, o que é que vai acontecer? Então, quando vem a abolição em 1888, a população negra ela fica fora do único e principal meio de produção que se tinha, que era o acesso à terra. Né? Esse, inclusive, é uma das explicações que vai dizer por que as populações de Salvador, as populações no Rio, elas ocupam franjas periféricas dentro da cidade, né? Porque ela tem que se deslocar para tentar sobreviver. Eu gosto muito de um rapaz que milita muito aqui no Instagram, o Yuri Marçal, que ele conta isso de forma assim meio humorada. E ele disse que quando veio a abolição, as pessoas chegavam na casa do senhor de engenho, né, e diziam, e agora, o que é que tem para mim? Dizia, se vira, porque a terra é minha e os meios de produção são meus, então você no máximo vai trabalhar para mim. Quer dizer, é preciso compreender como é que se origina essa condição que provavelmente estava nos nossos trisavós. Se a gente for fazer uma linha do tempo voltando, a gente vai encontrar outras mulheres como nós que ali estavam. E aí, quando a gente tem uma política como as cotas, por exemplo, ela vem minimamente corrigir essa tragédia, mas é muito minimamente mesmo. Né? Porque se você... Né? É mínimo, mas é um mínimo muito importante. Porque uma vez que você desloca um pequeno grupo dentro da estrutura, esse pequeno grupo pode ter o papel de deslocar, que é o que a gente chama na economia de efeito multiplicador, né? Na própria ideia de capital humano. Quando você capacita um, você capacita vários, né, dentro da rede. Prova disso é nós aqui, né? E assim, não é sem razão que somos professores, né?
Então, é Foi. preciso olhar essa linha do tempo da história da população negra do país, assim, para poder entender por que que estamos nessa situação. E um outro ponto que eu queria realçar eu fiz um curso sobre ciência e colonialidade e me chamou muita atenção quando a professora disse para a gente o seguinte: o problema de um país que tem um passado escravocrata é que a ideia do capataz, a ideia do senhor de engenho, ela vai embora do ponto de vista físico, mas ela permanece no imaginário, naquilo que o Jung vai chamar de arquétipo, né? Então, o que permanece, à medida que permanece no imaginário, é como se as pessoas ficassem eternamente ativando um lugar para a gente. Eternamente. Eu lembro que no meu doutorado, né, eu como única mulher negra na minha turma de doutorado em UERJ, e eu me posicionava, né, eu falo muito, e as pessoas, elas, no começo, depois foi naturalizado, mas no começo elas olhavam assim para mim com um olhar estranho, assim como se eu fosse, né, um ET, alguém do outro mundo manifestando, né? E aí um dia eu falei para eles, eu disse, olha, gente, eu entendo esse estranhamento que vocês têm de olhar porque para a minha pessoa. É porque no imaginário de vocês, a minha imagem não combina com essa cena. Entende? Nesse imaginário escravista, assim, que às vezes a gente, Engraçado. né? Essa questão da consciência é tão importante porque eu também sou esse tipo de eu sempre fui esse tipo de aluna que levanta, fala, conversa, interage, puxa, questiona. Eu tive professores que, assim, ficaram por um tempo bem possessos com a minha presença, porque eu questionava muito, eu me botava muito. E, de fato, muita gente observava isso ficava, eu observava os olhares, mas eu não entendia o porquê. Porque Para mim, vale, por que que esse povo tá assustado? Assim, às vezes eu pensava que era pelo meu modo de falar, que sempre foi muito alto, muito. Mas tá aí a história contando, né? é, Vidas com as mesmas histórias. e a história que você falou do seu irmão, né? Que seu irmão andava com um canivete, como se fosse uma autoproteção para um Não, futuro, com né? um Nós, canivete não, com estilete. leite, né? Nós, as meninas, Isso. assim, não sei se a... Oi? Professora, É porque tinha faltado voltou energia. agora o vídeo, travou para mim. É porque tinha faltado energia. Oxi! Mas deixa eu concluir meu raciocínio. E Ah, os meninos ficam tidos na cena como violentos, né? Porque na verdade não são violentos, estão reagindo, né? Até porque sim. não se diz sobre as pressões que sofrem. E nós, as meninas, eu não sei se aconteceu isso com vocês, o Leite também pode falar um pouco sobre isso, a gente fica como arrogante. Porque como aquela cena não estava prevista para a gente, no que a gente começa a falar, é muito metida, é muito arrogante. Mas eu acho interessante porque determinada cena que eu Não. passei, só para mim que cabia esse papel, né? Porque, na verdade, a gente até que é. Às vezes a gente é porque a gente tem que se proteger. Então Tem que se impor, né? você cresce, Que né? falar para que veio. Justamente. Então, é preciso Já observar levei também quais muito são as mal. marcas que oprimem, né? Mas um ponto positivo dessa minha trajetória na graduação também, que eu pude perceber enquanto curso, que muitas meninas do ensino médio, porque no IFCE é o ensino médio técnico unido ao superior. E eu pude perceber que muitas meninas do médio, elas começaram a se permitir a transição do cabelo,
e deixar o cabelo ficar cacheado. Inclusive, muitas na época me seguiam no Facebook ainda, porque não tinha Instagram. Me seguiam no Facebook. E eu, na época, ficava, oxê, tem esse monte de menina me seguindo. Todas Já deixando tornou o uma cabelo assumindo inspiração, né? a sua cor. É. Então, não só eu, mas talvez outras colegas. Eu lembro que essa minha colega da sala, ela tinha o cabelo relaxado e eu ficava, Por favor, mulher, deixa esse cabelo ficar cacheado. Tira esse alisamento, deixa ele ficar cacheado. E ela ficava com medo, porque ela dizia, não, vai ficar feio. Vai ficar feio. E recentemente ela tá deixando fazer a transição. Ela foi muito resistente na época, mas hoje ela está conseguindo fazer essa transição. E ela, por muito tempo, não fez, achando que ia ficar feio, dizendo que o cabelo dela não era igual ao meu, era mais ruim do que o meu. E eu dizia: não, não existe esse ruim, o seu cabelo é lindo. Deixe ele aparecer, deixe ele brilhar. E a gente percebe também Então, a, a questão da, às vezes, determinadas oportunidades que aparecem e as meninas não ocupam a cena como se achando inadequada, né? Porque como a história foi colocando ela sempre neste lugar, então você se acostuma. Uma característica que eu observo nas mulheres negras que vão para frente, que protagonizam, é como se fosse um ato de excessiva coragem diante da cena que está vivendo, né? Então, e a gente precisa falar sobre essas coisas. Acho que quanto mais a gente conversar sobre essas coisas, mais a gente vai conseguir naturalizar esse sim, assunto, né? com certeza. Mas foi uma maravilha a conversa com Foi você. ótimo, professora. Maravilha Ainda mesmo. preciso, ainda preciso ler muito. Oi? Travou seu vídeo e eu fiquei lhe esperando. É, porque nós ficamos congeladas uma para a outra, mas ainda bem que já retornamos. Foi. Ai, que Brenda, bom. eu vou chamar Jardel aqui para conversar um pouco com eles. Você Amo. permanece aí que mais tarde aí você volta para mais umas considerações e as considerações finais, tá bom? Tá ótimo. Muito Mas obrigada, professor, pelo convite. estou morrendo de saudade de você. Tô Eu acho que adorando, tudo saudade isso já demais. passa para a gente voltar para o nosso Prodé e continuar a nossa itinerância. Deus quiser. Um abraço, meu bem. Cumprimentar a professora Beijo. Adriana. A professora Adriana estava nos ouvindo, bem, né? Professora Adriana. Professora E tá, Zuleika. professor, um Tá, abraço. eu não sei se ela ainda Professora está aí, mas Zuleide, esteve. Professora Adriana aqui, um Adriana abraço para Aguiar. todos. Todos os meus Beijo, amigos, beijo. todos que estão Muita assistindo. gente aqui, muita gente mandando abraço para você. Tá travado aqui meus comentários, tô vendo nada. Não, mas nós temos Não, bastante coisa. Ó, voltar aqui, viu? Você não consegue ver nenhum comentário? não, tá travado, travado. Não consigo ver nada. Deixa eu publicar alguma coisa, ver se ele se mexe. Vê se acontece alguma coisa. Aê, mexeu. Aí, agora você consegue ver. Apareceu. O homem também sofre bullying. Ah, Reginaldo, é um Aí, amigo meu de veja o seu povo. Fortaleza. Sim, sofre sim. Meu irmão, ele nunca conseguiu assumir. Eu vivo dizendo, ele deixa o black, homem. E minha mãe tacava relaxamento até no cabelo dele. E sua mãe é cabeleireira, né? É, mas até ela assumir os cachos, viu? Até hoje tá dando com cabelão cacheado. Eita, a Depois dos família inteira. 45 anos. E qual é o nome do seu Mas, irmão, Breno? Você não falou o nome dele. Bruno, Bruno, um abraço para Bruno. Breno, depois eu vou chamar aqui Jardel, tá? chama. Beijo. Deixa eu Beijo. achar aqui Jardel na nossa lista, que hoje nós estamos com muita conversa. Jardel, cadê você? Achei. Estou aguardando aqui a subida dele.
Jardel Pereira, aguardando. Chegou? Não. Aê, boa Oi, boa noite. noite. Boa noite, especial. Você entrou ao mesmo tempo que a Laine Lavô entrou aqui. Ó. A Laine Ah, entrou na live. É muita gente boa de uma vez só. Boa noite, tudo bem? com sintonia, né? Agora com a Laine, minha amiga. Pois então, foi essa sintonia. Assim que você. Ela entrou também. Boa noite, Alaine. Um beijo para você. Ela tá falando que noite. Sim, Tá, sim. você tá falando de onde? Você tá onde? Brejo Santo, Tô em Brejo Juazeiro, onde é que... Santo. Tô em Brejo Santo hoje. Mas você tá recolhido sempre em Brejo Santo ou não? Sim, sim. Nesse momento de distanciamento social, sim, é necessário. E aí eu tô com minha família. Minha mãe mora aqui, aí eu tô com ela. Ai, eu sempre vejo suas fotos com sua mãe na rede social. Um beijo para ela. Ó, ela já lhe abraça nesse momento. Sinta-se Então, abraçada. ó, Tamires também tá aí dando um tchauzinho pra gente. Tamires. Eu conheci. Muita gente veio aqui dar um live maravilhosa que Tamires está falando. Jardel, você Sim. pesquisou esse assunto, né? Pesquisei a questão racial na universidade. E Ah, então aí, você tem para nos contar. Vamos lá? então, eu sou professor da educação básica, eu fiz a licenciatura. Na instituição que eu estudei, não tinha ainda uma política de cotas consolidada, veio recentemente, né? Ela, de fato, ser implementada através de lei estadual. É, a gente sabe que na formação educacional da gente, pelo menos a minha, né, enquanto sujeito na educação básica, os conteúdos relacionados à história afro, tanto a afro quanto as questões indígenas, que tem uma lei de 2003 que regulamenta isso. Na minha época de estudante, enquanto pessoa no ensino fundamental e médio, deixou muito a desejar, né? E ainda deixa, dependendo da formação dos professores e da identidade deles, porque fica muito restrito a um evento, mais a relembrar o Dia da Consciência Negra. Não existem ações pontuais para, de fato, promover uma pedagogia, uma escola com pedagogia antirracista. Então, Uhum. isso aí me estimulou, de fato, e de início a pesquisar, e também assim me inquietou, que aí entra um outro marco, além da questão dos conteúdos que não eram trabalhados, que ajudassem a gente a refletir, e a partir das reflexões ter identidade, né, se assumir enquanto sujeito preto ou negro, independente de como você se autodeclare, ou pardo ou indígena. Isso me levou a questionar, ora, na minha formação educacional, eu não estou se levando a questionar o sistema que me oprime tanto, a, de fato, assumir a minha raça, a quem de fato sou eu, a questionar o sistema, tanto nas questões de opressão de raça, como também de renda. E aí surgiu também um outro questionamento, que foi a implementação já enquanto servidor público, a implementação da lei de cotas, né, das cotas que foi implementada no ano de 2012. E aí, por eu ter aluno do ensino médio que necessitava ingressar no ensino superior, né, para dar continuidade à sua jornada, eu me senti estimulada a avaliar a política de cotas na educação superior pública federal, já que até então nas instituições de Estado, aqui no âmbito do Ceará, ainda não havia sido implementada. E nas instituições privadas já tinha, só que em virtude da dificuldade de acesso, declinei no início. Então, fui para uma instituição federal, que foi a UFCA. E aí já tinha sido implantada há 5 anos a política de cotas, que quando eu ingressei no mestrado foi no ano de 2017. Então, a lei foi implementada no ano de 2012. Então, um intervalo de 5 anos já dá para avaliar os primeiros avanços. Pelo menos a gente tinha essa esperança, e realmente isso foi visto na pesquisa da lei. E aí surgiu a Uhum. necessidade. Aí, observando os cursos, né, com relação à procura no SISU e com relação ao número de estudantes matriculados, a gente percebeu que havia necessidade de ir para um curso que ainda é bastante elitizado. Eu não sei nem se esse é o termo, mas
usual, né, eu falar que o curso de medicina, que foi de fato onde eu fiz a pesquisa, Uhum. ele é elitizado. De fato, ainda é, porque o número de profissionais que se autodeclaram pretos e pardos é muito pequeno ainda, né? Inclusive, existem até questionamentos, né? Se a gente for para a mídia, né? Eu vou falar de uma coisa que pode até muitas pessoas não aceitarem, né? Mas, por exemplo, um programa popular de rede nacional que foi um reality show, que foi o Big Brother, teve uma vencedora, né? Que foi a Thelma, que é negra, e aí muita gente até questionou, disse, e ela é negra em virtude da cor, né? E isso a gente percebe, esse marcador de diferença, ele ainda é gritante, porque se você assume um cargo de alta patente ou um cargo que pertence a uma graduação elitizada, como medicina, direito, ou até mesmo engenharia, existe um estigma. E aí a gente foi para o curso de medicina. Travou. Não sei se foi só para mim. Voltou. Pronto. E aí, esse marco, né, tanto com relação à questão de identidade dos estudantes, a minha, enquanto pesquisador, e também dos meus estudantes, dos meus alunos, que de fato seriam estudantes na universidade, mas a implementação da lei, porque assim, é autodeclaratória, apesar de hoje a gente ter mecanismo para fazer heteroidentificação, né, heteroidentificação racial, mas ainda existe um processo um pouco frágil. O movimento negro milita para, né, de fato, ser mais rigoroso o processo, mas que, dependendo da instituição e também da comunidade, ainda há essas variações, né? Travou novamente. Pronto, voltou aqui. E aí, Ah, né, eu tive a oportunidade de conversar com professores, que aí são professores da Universidade Federal do Cariri, e de fato eles falarem, né, sobre o processo de implementação, o que eles identificaram com relação às políticas de ingresso, porque uma vez que existem as ações afirmativas, mas a gente não pode falar que a ação afirmativa só é restrita à cota, né? A cota é uma ação afirmativa, mas existem outras ações para garantir a permanência do estudante, permanência com qualidade, né? Que aí são as bolsas de permanência, o restaurante universitário, a política de residência universitária também, que aí a gente sabe que existe um percentual em todo o país de pretos e pardos que são filhos da classe trabalhadora, que essa classe trabalhadora historicamente sempre foi excluída, que não tiveram acesso à educação de qualidade, e que hoje estão tendo acesso, mas que ainda precisam desse tipo de mecanismo para garantir uma equidade e uma igualdade racial e, posteriormente, social. Que a gente sabe que a educação ela tem esse pilar, né, de promover a emancipação e o desenvolvimento dos sujeitos, mas, a partir daí, ele conseguir ser incluído e, consequentemente, minimizar as desigualdades das gerações anteriores, né? Como a gente estava falando agora na passagem de Brenda, né? Que é a possibilidade da gente furar uma bolha, né? Um lugar que a gente nasce naquele contexto. Normalmente as pessoas que compõem ali a nossa estrutura familiar não tiveram acesso à universidade, né? Então a gente tem uma carga, uma responsabilidade muito grande, pelo menos na minha história foi assim, e na de muita gente que eu já ouvi, porque você passa a ser o primeiro graduado, o primeiro mestre, o primeiro doutor, né? A primeira Isso. pessoa que vai ocupar um protagonismo dentro da sociedade. E aí a gente, além da gente precisar vencer as intempéries de uma formação que é característica para todo mundo, a gente ainda precisa fortalecer a bandeira daqueles que ficaram, porque se a gente for observar, são pouquíssimos que chegam, né? Se você for olhar a representatividade, por exemplo, no universo das mulheres negras e que são professoras universitárias, a gente até conversou uma época no Proda, eu e você, Sim, e Thaís. e Thaís, a gente conversava sobre isso, fazendo um mapeamento, e era uma quantidade muito pequena, né? Que a gente fez um levantamento ali rapidinho sobre mulheres negras nas universidades públicas e privadas aqui da nossa região, né?
mulheres negras autodeclaradas, né? Porque também você não pode impor a quem quer que seja, né? Que ele se reconheça. Prova disso é esse rapaz que está ocupando aí a Fundação Palmares, né? Que ele não se reconhece. Então, mulheres negras declaradas. E aí a gente tem essa bandeira. A gente, além de ter que lutar, nós precisa também ser aquele profissional que vai discutir esses assuntos, né? No E aí papel também, social. E também esses, possa ser pessoas, né? esses marcadores estiveram na minha família também, porque assim, meus avós eram analfabetos. E aí tem todo um histórico, até mesmo de violência, de abuso sexual, e todas essas dores, essas marcas, vêm da nossa ancestralidade e a gente tem que rompê-lo. E aí eu, de certa forma, fui o primeiro mestre da família. E estou aqui para, inclusive, ser exemplo para a minha família, mas também para ser exemplo para os meus estudantes, para os meus alunos, na verdade, e para os demais estudantes. E é um desafio, assim. Devo lhe dizer que está sendo uma representatividade muito bacana, viu? Por a experiência que eu tenho do seu trabalho como professor, do seu trabalho como estudante do PRODEC, você foi meu aluno, né? Isso tem sido Sim. uma atividade muito bacana. E quais são os seus achados da pesquisa? Assim, o que é que principalmente você encontrou, Jader? De... Refaz a pergunta, por gentileza, Lau. Eu travo Não, aqui. dos resultados da tua dissertação, assim, quais foram as principais conclusões que você chegou sobre a É tua necess... pesquisa? Pronto, é necessária a política de cotas. Quando a gente fez o mapeamento, a gente trouxe o panorama da estatística de estudantes concludentes que se autodeclaravam pretos e pardos na Universidade Federal do Cariri. Na verdade, que até então era o UFC antes. E aí o percentual até então era 8,1%, dado da Prograde. Como eu peguei para fazer entrevista com a primeira turma que ingressou, que justamente foi concomitante com o período da pesquisa de campo, então, na verdade, eu já consegui uma estatística que quadruplicou esse valor, que em vez de ser 8%, acabou sendo o quê? 32% de estudantes que se autodeclaravam preto e pardo. Que assim, tem aqueles que no final do curso já se não autodeclaram. Infelizmente, é cooptado pelo sistema. Porque justamente o currículo deles, ele ainda não é um currículo antirracista. Entendi. Então, tem aqueles que ao longo do curso passam a se declarar de outra forma, é isso? Inclusive no ingresso também. Ingressa como uma tentativa de se autodeclara preto, pardo, indígena, com uma tentativa para tentar De conseguir vaga. isso. E aí, E ao quem longo faz do curso, favor. sim, e aí ao longo do curso isso muda. Isso muda, isso muda. E aí, na verdade, há uma urgência muito grande da gente refletir sobre isso e trazer à luz do debate, porque assim, a política de cotas ela ainda não, existe, ela é transitória, tem um prazo de 10 anos, só que nesse caso de identificação dos sujeitos, ela ainda não foi efetiva com relação a esses estudantes, nesse universo. Mas tem o seu papel, ainda que não tenha sido Ela, efetiva. ela é necessária, ela é necessária. A partir dela surgem outras. E aí me chamou a atenção quando você chama a atenção de que não é só a cota, né? É a própria composição de uma política afirmativa, né? E uma Uhum. política afirmativa é mais do que acesso, é também permanência, né? Porque numa condição social de baixa renda, você pode conseguir a vaga na universidade, mas não conseguir frequentar essa universidade, não conseguir estar, né, dentro desse curso. Você observou isso também? Observei, foi uma pesquisa militante também nesse sentido, porque assim, apesar de eu não ter tido o privilégio, a oportunidade de ter tido acesso a essas políticas, tanto de acesso como de permanência, mas isso me chama a atenção porque a gente é ativista. Então, por ser ativista, a gente tem que fazer uma análise acadêmica disso e, a partir dos dados dela, evidenciar a urgência e necessidade de avaliar essa política, de melhorar ela e de implementar outras. Maravilha. E agora, voltando lá para a pergunta inicial que eu fiz para a Brena, né? Sua trajetória na universidade, como é que foi para você, na graduação?
Você me ouviu ou travou aí? Não, travou. Eu fiquei sem entender. É porque eu estou lhe perguntando sobre sua trajetória na escola, na universidade. Como é que se deu isso? Se foi uma trajetória tranquila ou se tem essas marcas que eu e Brenda falamos agora há pouco? Totalmente, totalmente. Assim, a gente sabe que existe o racismo estrutural ainda permanente e essas ações elas podem não ser explícitas, né? Explícitas a ponto da gente realmente fazer uma denúncia pública, mas existe sim um olhar enviesado, uma exclusão, a gente se sente até um pouco rejeitado, não só na graduação, mas também na pós-graduação, até porque tem a portaria, né, que normatiza a possibilidade de ingresso com a política de cotas na pós-graduação, que inclusive foi revogada pelo até então ministro da Educação, que não está mais, e que o próprio MEC sustou os efeitos dessa revogação, né? Mas, assim, na minha turma de pós-graduação do PRODE, que eu lembre, só existia autodeclaratório preto, eu. Mas existiam os pardos também. E aí eles compõem o nosso grupo para fazer o ativismo e tentar romper esse racismo estrutural. Inclusive, quando a senhora faz um momento como esse, ou como outros lá no PRODE, justamente é para propor uma pedagogia antirracista para que, de fato, esse tema que até então poderia ser tabu para muita gente, que até então não era discutido, eu não tinha embasamento, eu não sabia, eu achava que era até vitimismo, como muita gente pode falar, ele realmente seja evidenciado e aí traga uma reflexão para que a gente tenha um outro olhar e a gente comece a educar pessoas de forma antirracista. O falar sobre o que nos acontece, assim, não para pequenar, não para nos assustar, mas para seguir, para falar para as pessoas, assim, eu tenho observado nesse movimento antirracista que nós estamos tendo agora com a morte do George Floyd, muita gente chega para mim falando sobre que quer aprender, que quer rever suas próprias posturas, né? E eu sempre digo, então puxa um banquinho aí cedo, porque a história é longa. Quer dizer, não é, né? Porque como a gente estava falando agora há pouco, eu e a Brenda, é algo que está no próprio imaginário das pessoas, né? Esse fundamento imagético também, esse fundamento imagético de que o homem preto é violento, esse fundamento imagético de que a mulher preta que está protagonizando algum trabalho é uma arrogante, é uma atrevida, não sabe o seu lugar. É preciso desativar essas imagens que estão incrustadas no inconsciente coletivo, né? Tanto no inconsciente individual de cada sujeito, como no inconsciente coletivo. E uma estratégia que eu acho que ajuda a desativar isso é a ação afirmativa, tanto nas políticas públicas, como você colocou, quanto a ação afirmativa discursiva, né? Como diz o povo, ajuda a pensar. Então, que a gente tenha momentos como esse para a gente conversar deliberadamente, afirmando nossas formações, os espaços que nós ocupamos, os trabalhos que nós fazemos, né? Nos afirmando a nossa vida. É importante demais. A hashtag lá que nós puxamos, Vidas Negras Educam. Né? Exato. Tem tudo a ver aqui, porque a gente está falando isso. Esse momento, justamente, ele visa justamente educar, né? E aí essa educação, aproveitando o momento. A partir do momento que vem à tona uma situação como essa, é necessário que haja uma reflexão social, para que essas práticas elas sejam abolidas. Né? A gente está no século XXI, que é um século que muita gente diz que é um processo de transformação, mas que se der transformação, a gente tem que mudar nossos paradigmas, nossos pensamentos, o senso comum. Romper o senso comum, porque, na verdade, o preconceito, ele é senso comum. Então, a gente tem que trazer evidências científicas aqui para isso. Isso. Pois maravilha, meu querido. Conversa maravilhosa. Nossa primeira hora de live. Olha só, já faltam 27 segundos para acabar. Passa muito rápido. Aí vai sair essa live. Aí eu vou chamar a Zuleide na próxima. E lá no finalzinho eu chamo você e Brenda para as considerações finais, tá bom?